Os irmãos. Queridos, eu quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Se Paulo e eu estivéssemos combinado, as canções não teriam tanto sentido como teve com a palavra. Louvo a Deus, porque eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está preparando o nosso coração para a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o texto e vamos continuar destacando alguns versículos desse texto. É um texto muito conhecido, com verdades eternas aos nossos corações. Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, do primeiro versículo, diz assim: No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele os discípulos, lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas a que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador? Olha a explicação da parábola. A todo o que ouve a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno, e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Quando vem a tribulação, ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em terra boa, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Louvado seja o Senhor pela leitura da palavra. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre tipos de coração, ou estágios do nosso coração diante da palavra do Senhor.
Você pode aprofundar um pouco mais nesse texto lendo nos outros evangelhos, tanto em Marcos, no capítulo 4, de 1 a 20, tem o mesmo texto, um pouco mais sucinto, até porque Marcos é a fonte primária de Marcos que foi extraído, né? É a fonte em que Mateus bebeu, em que Lucas bebeu. Então você pode ler Marcos também, 1 a 20, e você pode ler também Lucas, no capítulo 8, de 4 a 15, com um pouco mais de detalhes em algumas partes desse texto. Lucas tinha essa característica de ser mais detalhista no texto. Queridos, o nosso coração, ele é solo sagrado, e nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Penso que uma pergunta que nós precisamos nos fazer, chegando ao término deste ano, é: como está o solo sagrado do nosso coração? Como se encontra o nosso coração? Como nós chegamos até aqui? Em qual estágio nós estamos? Quando nós pensamos sobre o coração, é algo tão sério que a Bíblia, ela traz vários textos sobre o coração. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito que acima de tudo nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Nós temos guardado o nosso coração? Ainda, Jesus disse que é do coração, Mateus 15, 19, narrado por Mateus, mas dito por Jesus, é do nosso coração que saem os maus pensamentos, é do nosso coração que saem os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Mateus 6, 21 está escrito que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A palavra de Deus nessa noite tem o propósito de nos levar a uma autoanálise, ajudando-nos a verificarmos como se encontra o nosso coração. Como estamos chegando, como eu disse, ao término desse ano, como nós estamos hoje, em qual desses estágios. Nós temos aqui pelo menos 4 tipos de solos, 4 tipos de coração, 4 tipos de terra, com o qual nós nos identificamos nessa noite. Nós vamos analisar a partir desta parábola, por isso que eu pedi para você mantê-la aberta. Essas características a partir dessa parábola. Nós poderíamos traçar tantas outras características, mas nós vamos focar nesta parábola, neste texto. Nós não podemos esquecer o que diz Jeremias no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Interessante que esse capítulo de Jeremias antecede ao capítulo 18, que apresenta o oleiro trabalhando num vaso de barro, e nos comparando como este vaso de barro, em que o vaso se quebrava na mão do oleiro. A necessidade do quebrantamento que nós vamos percorrer ao longo dessa parábola. Qual é o solo, ou como está o solo sagrado do nosso coração? Nosso coração é enganoso, mas se nós percorrermos na palavra de Deus e percebemos as características desses solos, nós podemos tirar todo tipo de engano e percebermos de fato como nós estamos. Pode ser que nós estejamos enganados quanto à nossa realidade espiritual. Pode ser que nós achamos que estamos bem com Deus, estamos chegando a um término de um ano bem. Pode ser que no nosso resultado, na somatória do ano, nós estamos com bônus, nós estamos chegando bem, mas pode ser que no saldo de Deus, nós estejamos em falta. Nós cantamos uma canção e que nos levou a dizer que nós precisamos entregar o nosso coração, dar o nosso coração ao Senhor. Neste processo, nessa análise desse solo, não esqueçamos que nós temos a ação do Espírito Santo, como diz o salmista no Salmo 139, nos sondando. Nós não dependemos de nós, porque a nossa percepção, ou a nossa afirmação a respeito de nós mesmos, muitas vezes é falha. Não é a visão que Deus tem de nós. É por isso que nós estamos dependendo totalmente do Espírito Santo, e Ele nos mostrará qual é a nossa realidade espiritual nessa noite. Qual tipo de solo somos nós, ou em qual estágio nós estamos. Porque o Espírito Santo nos sonda, nos conhece, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior, conhece o nosso andar, conhece o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos caminhos. O Espírito Santo sabe por onde nós temos andado, conhece o nosso coração, conhece as curvas da vida,
conhece por onde nós andamos, conhece o que nós pensamos, sabe o que nós falamos, sabe o que nós pensamos a respeito das pessoas. O Espírito Santo nos sonda, nos conhece. Qual será o diagnóstico do Espírito Santo a respeito da nossa vida nessa noite? Todos nós, somos convidados a sermos percebidos por Deus nessa noite. Nessa análise, nós vamos verificar se a nossa terra é terra boa, se é terra frutífera, se é terra que produz vida, ou se nós estamos contaminados pelos agrotóxicos da vida, infrutíferos por causa do pecado, sem vida, sem expressão, anêmicos, sem nenhum tipo de expressão e afeição, inférteis por causa dos agrotóxicos causados pelo pecado. Então acompanhe comigo os tipos de solo. Primeiro, o solo duro. Lucas vai dizer que é um solo pisado, é o solo do meio do caminho. O versículo 4 diz assim: enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O versículo 19, agora é a interpretação deste solo. Qual é a consequência dessa palavra que foi semeada à beira do caminho? Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno, tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Praticamente no meio desse ano, Deus, através da sua misericórdia, nos concedeu mudar, sair de um apartamento e ir para uma casa. Misericórdia total de Deus. E a primeira coisa que eu quis fazer, quando eu cheguei naquela casa, é plantar. Falei, eu vou fazer uma horta, quero cultivar a terra. E na muita experiência que eu tenho no cultivo, no plantio, de longa data, então preparei ali, fiz uma cova, a terra estava dura, mas aí fiz uma cova, eu comprei algumas sementes, e semeei, e joguei terra por cima. Nem parece que veio da roça, né, David? Aí chega meu sogro, que conhece um pouco mais de terra, olha para mim e diz assim: o que você fez aí? Eu falei, não, eu plantei. Aí plantei ali vários tipos de sementes, esperando sair dali algumas hortaliças. Ele falou, olha, Chuans, ele me chama de Chuans, deu trabalho? Eu falei, deu um pouco. Eu falei, olha, eu não quero te desanimar não, mas não vai nascer nada aí não. Eu falei, por quê? Porque a terra está muito dura, tem que mexer, tem que trabalhar a terra. Foi mesmo? Aí ele pegou a enxada e começou a me ajudar, e aí nós mexemos a terra bastante, e falou, agora sim, agora nós vamos semear, e a partir daí pode ser que nasça alguma coisa. A semente que cai à beira do caminho, é a semente que cai em terra dura, em terra pisada. A semente não vai germinar em terra dura. Lá, a ideia desse texto, e os primeiros destinatários entenderam, naquela cultura ali, naquele plantio, havia um percurso, um caminho, em que os semeadores, eles passavam, eles percorriam, e era um percurso específico para eles andarem, ali eles não semeavam nada, eles tinham os locais específicos para semear. De tanto eles andarem por esse caminho, a terra ficava dura, algumas sementes caíam pelo caminho, mas elas não germinavam, elas não cresciam. Por quê? Porque a terra era muito dura, pisada, é terra do meio do caminho. Nesse estágio, é aquele estágio em que a pessoa ouve a palavra, lembrando que, imagino eu que você já compreende essa parábola, isso é uma parábola, aqui nós estamos tratando verdades eternas, princípios da palavra de Deus. Jesus contava muitas parábolas, a semente é a palavra de Deus. Então essa semente, a palavra de Deus que foi semeada neste solo à beira do caminho, nós podemos comparar com aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não faz diferença nenhuma em sua vida. Por quê? Porque é terra dura, é coração duro. Não muda, não traz mudança alguma, continua do mesmo jeito. Vêm as aves e comem. É uma semente que ela não germina, ela não aprofunda na terra, ela não cria raízes, porque a terra é dura, é terra seca, é terra pisada. A palavra de Deus não muda, não faz diferença. São pessoas indiferentes ao Evangelho. Indiferentes.
a um texto muito sério, que está em Lucas 7,31, eu transcrevi aqui, palavras de Jesus. Jesus disse assim: a quem compararei os homens dessa geração, as pessoas dessa geração? E ele diz: a quem são semelhantes? São semelhantes a crianças que sentadas nas praças gritam umas às outras: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. É uma geração indiferente, é uma geração que não tem reação. As coisas estão acontecendo, os sinais estão sendo vistos, mas é uma geração que não se move, é uma geração de coração duro. Talvez nós não sejamos ou não estejamos nesse estágio, mas nós sabemos que há muitas pessoas em que você fala do Evangelho, você prega o Evangelho, escutou mensagem o ano todo, recebeu inúmeras mensagens de WhatsApp, o que mudou? Absolutamente nada. Há uma crença até otimista da nossa parte, em que talvez essa pandemia possa ter gerado diferença nas nossas vidas, pode ter trago ao nosso coração mais sensibilidade, mais percepção, mais amor, mas nós sabemos que infelizmente, mesmo diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, há tantas pessoas que não leram mais a palavra, não oraram mais, não buscaram mais a Deus, não se inclinaram mais ao Senhor, não teve mudança nenhuma, a vida continua a mesma. Será que nós não nos identificamos com esse tipo de solo? O solo em que a palavra é semeada, mas não faz diferença alguma. É o ponto que vem o inimigo, arranca a palavra. Arranca por quê? Porque não tem raiz, é apenas uma semente que está à beira do caminho. O inimigo vem, arranca. Mas ainda nós temos, nos tipos de solo, ou nos estágios do nosso coração, nós temos o solo pedregoso. O versículo 5 diz assim, acompanha comigo: outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Versículo 6, mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Quem são essas pessoas? Versículo 20 e 21. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Será que nós somos assim? Duramos pouco? Fogo de palha, aquela alegria momentânea, mas diante do primeiro problema, ou da primeira circunstância contrária, ou diante da primeira palavra negativa, ou diante da primeira frustração, nos decepcionamos, abandonamos tudo, abandonamos Deus, abandonamos a igreja, abandonamos a família. Pessoas de pouca duração, de curta duração. Esse tipo de solo é o solo pedregoso, é o segundo estágio. A semente até começa a germinar, mas não há profundidade suficiente na raiz. A semente encerra o seu aprofundamento até encontrar as pedras. Além de você mexer a terra, é necessário cavar mais fundo e verificar se não tem pedras embaixo. Você já teve a experiência de plantar grama em um local que não nasce? A grama está verdinha no jardim, mas tem um local que não nasce, ou nasce, mas logo ela fica aquela grama assim, meio raquítica, sem vida, e você não entende. Você trabalhou a terra, você mexeu a terra, adubou a terra, fez tudo que deveria fazer, mas naquele estágio, naquele ponto, a grama está sem vida. E aí em algum momento você decide passar a mão numa enxada, num enxadão, e cavar profundamente. O que você percebe, ou o que nós percebemos? Já aconteceu isso comigo. Concreto embaixo, alguém fez uma maceira e não tirou o concreto. Não tem raiz. Quando uma planta não se aprofunda em sua raiz, ela não produz o que ela poderia produzir. Qual é o problema desse estágio? O problema não está aqui na superfície, está mais na profundidade. Começa a aprofundar, mas chega um momento que encosta nas pedras, no solo pedregoso, e aí vem o sol, vem o calor e
torra a raiz. Torra a raiz. Pessoas de pouca duração. Recebe com alegria, mas não tem profundidade, não tem raiz. Quais são os motivos? Entre vários, talvez nós poderíamos classificar a pouca maturidade na fé. Pessoas que vão de um lado para o outro, buscando sempre respostas em tudo e em todos. Campanhas, novenas, vigílias, etc, etc. Vão de um lado para o outro, procurando a bênção em tudo quanto é lugar, mas nunca se aprofundam em lugar nenhum. Estão sempre em busca da última novidade, da última palavra, do evangelho do momento, da onda do momento, mas não se aprofundam. Começam a aprofundar, mas nunca se aprofundam. Não se aprofundam no casamento, não se aprofundam no caminho, no caminho com Cristo, não se aprofundam na criação dos filhos, não se aprofundam nos relacionamentos interpessoais. São pessoas, e muitas vezes nós somos essas pessoas. Em alguns momentos nós estamos ou passamos por algum desses estágios, não nos aprofundamos, não ouvimos Deus, nos contentamos apenas com aquilo que nos dá uma alegria momentânea. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse estágio, porque esse estágio é de pouca duração. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver tantas pessoas que foram curadas, ficaram alegres, como aqueles leprosos. Dentre os 10, apenas um voltou. Tantas pessoas que foram curadas, quantos voltaram para agradecer a Jesus? Quantos foram transformados por causa da cura de Jesus? Se alegraram com as bênçãos, com a cura, mas não se aprofundaram sobre obediência, submissão, e entenderam que Deus deseja que essas pessoas vivam muito além, passando do estágio. Nós precisamos sair do segundo estágio, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Esses são aqueles que, quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Aqui que nós percebemos a diferença entre simpatizantes religiosos e discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele permanece firme, ele persevera, mesmo diante das perseguições e angústias. O que o texto fala, que diante das perseguições, das angústias, das tribulações, do versículo 21, por causa de quê? Da palavra, abandona. Teremos perseguição, teremos angústias por causa da palavra, mas nós precisamos permanecer perseverantes. Esse é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, é aquela que permanece firme em Jesus. Amém, irmãos? Não é amém de terminou não, é só para dar uma respirada. Não deixa o sono tomar conta de você não, tá bom? Mantenha-se alerta, ligadinho. A palavra não é minha, a palavra não é da igreja, é a palavra de Deus. Novamente, qual estágio nós estamos? Qual é o solo do nosso coração? Qual é o solo? Qual estágio? Onde nós estamos? Mas nós temos o terceiro e penúltimo. É o solo contaminado pelos espinhos, ervas daninhas. Olha o versículo 7 que diz, versículo 7, a outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. E a explicação, versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. No estágio anterior, são as perseguições e as tribulações por causa da palavra. E aí a pessoa então ela rompeu esse estágio, ela deu um passo além, a raiz já se aprofundou, trabalhou a terra, a raiz encontrou o que era necessário para manter a planta, a hortaliça. O problema não está mais embaixo, o problema agora está em cima. Está crescendo, mas tem espinhos. E os espinhos estão sufocando. Jesus compara esses espinhos com as preocupações desse tempo que nós vivemos, que sufocam a palavra.
São pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados e fascinação da riqueza e demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ou tornando a palavra infrutífera. Enquanto no estágio anterior, o sol secava a raiz em contato com a rocha, neste estágio, o problema não está mais no sol, a questão está nos espinhos que sufoca a palavra. Ela não mata mais a raiz, mas ela mata o fruto. Queridos irmãos e irmãs, o que o inimigo tem feito com muitas pessoas e com muitas famílias, é tornado essas pessoas e famílias infrutíferas. Porque uma coisa é receber o Senhor Jesus, outra coisa é dar fruto, é testemunhar, é discipular, é multiplicar, é ser bênção na vida de outra pessoa. Quantos de nós estamos parados nesse estágio? Temos raiz, a raiz está aprofundada, entendemos a palavra, ouvimos a palavra, mas somos ou estamos infrutíferos, não damos fruto. Quantos de nós, neste ano, levou pelo menos uma pessoa a Cristo? Quantos de nós aumentou consideravelmente o seu nível espiritual, as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, contemplação, meditação, jejum, etc. Quantos de nós? Quantos de nós poderá chegar ao término desse ano e afirmar, eu li a Bíblia toda? Eu tive mais tempo, li a Bíblia toda, mais do que ler a Bíblia toda, estou obedecendo a palavra de Deus. Quantos de nós? Será que nós estamos dando fruto? Satanás tem aprisionado muitas pessoas de tal forma nesse mundo, ao ponto de deixá-la tão preocupada com este mundo, trabalho, dinheiro, carreira e tantas outras questões, que ela não consegue pensar em outra coisa, vive sufocada ou sufocado com as preocupações, com as ansiedades desse tempo. Porque a preocupação tem esse poder de nos aprisionar de tal forma a ficarmos ali e nos tornarmos infrutíferos. Pessoas assim, quando eu coloco pessoas, queridos, eu estou no meio, tá? É para nós essa palavra. Não tem foco. Não tem foco em sua missão celestial, pois estão apenas pensando na terra. Estão apenas pensando nas questões da terra, deste mundo, desse tempo, do que vai ser, de como vai ser, do que vai conquistar. Essa semana eu tirei uma semaninha, 5 dias de férias, fui com a família para um espaço, num hotel e ali descansando, e claro, a gente tira férias, mas não deixa de ser discípulo, né, de Jesus. Você não tira férias, não, agora eu não sou mais crente, estou uma semana aqui, tranquilo, ninguém me conhece. E aí nós estávamos num espaço que aquilo que nós investimos estava tudo incluso. E aí uma pessoa veio me procurar, conversa vai, conversa vem, ele perguntou, você faz o que da vida? Eu falei, olha, eu sou pastor. Ele, você faz mais alguma coisa? Eu falei, eu já até fiz no passado, né? Mas hoje eu sou só pastor, né? Como se pastor não fizesse absolutamente nada. Mas foi uma deixa interessante para o próximo estágio da conversa. E aí eu perguntei também o que ele fazia, e ele falou dos seus investimentos, bolsas de valores, todas as coisas que ele estava pensando, as preocupações dele. E aí ele queria entender mais o que é ser pastor, e sobre a Bíblia. E aí perguntou, mas a sua Bíblia é a mesma Bíblia da minha religião? Eu falei, olha, é a mesma Bíblia. Mas como assim? Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não vou nem dizer que é interpretação diferente, porque interpretação é um estágio lá na frente, é posterior. Sabe qual é a questão? Entre aquilo que eu creio, que talvez você crê, e até entre os membros da igreja onde eu faço parte, e os membros da igreja que você faz parte, não é interpretação da Bíblia. Ele é o que então? É a leitura da Bíblia. As pessoas não leem, não conhecem a Bíblia. Como é que você vai interpretar se você nem conhece? Ele ficou olhando assim para mim, e falei, e você já leu a Bíblia esse ano? Aí ele, muito pouco. Eu falei, já pensou, rapaz, você começou uma conversa comigo aqui, num hotel,
ele estava bebendo, né? E obviamente eu não estava bebendo, bebida alcoólica, estava ali nos drinks sem álcool, né? Eu inventei vários lá, peguei amizade com o pessoal, queridos, morango com abacaxi e leite condensado em tudo, não tem coisa melhor. Você não precisa de nada alcoólico, não precisa de bebida, não precisa disso. E ele me perguntou, mas por que você não bebe? Eu falei, porque eu não preciso disso para ser feliz. Eu não tenho necessidade disso. E aí ele foi dando abertura, ele falou, mas vem cá, me fala esse negócio aí de vida após morte. Ele começou a se preocupar com questões eternas, ele saiu das preocupações desse tempo, que sufocam a palavra. Eu falei, olha, ele falou, o que é que a sua igreja diz? Eu falei, não é minha igreja que diz, o que a Bíblia diz. Aí eu apresentei para ele o plano de salvação, falei sobre Jesus, falei sobre o céu, falei sobre o inferno. Eu falei, olha só, sabe qual é a questão? Mas negócio de inferno, tem isso mesmo? Eu falei, olha, talvez o grande problema é que quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Foi Jesus, está no Evangelho, é só nós lermos os Evangelhos. Então, se você entregar o seu coração a Jesus, você vai para o céu. Se não entregar, é inferno. Nós gostaríamos muito de falar algo diferente disso, mas nós não podemos. Você já sabe que a conversa encerrou por ali, e depois ele cortou volta de mim, mas em algum momento ele saiu das preocupações dessa vida, e ele teve a oportunidade de ser semeado no seu coração a palavra. Se ela vai produzir fruto ou não, essa não é uma tarefa minha. Depende do Espírito Santo? Sim. Mas também depende dele em permitir que essa palavra aprofunde no seu coração. Talvez aquela palavra vai ser sufocada pelos prazeres dessa vida, momentâneos, passageiros. Eu fiquei observando, queridos irmãos, não estou aqui para julgar ninguém, eu disse isso para ele, eu não estou julgando o que você está bebendo, não estou aqui sendo um legalista religioso, não é minha função, eu não sou juiz, e eu não estou dizendo porque você está bebendo e eu não, eu sou mais santo que você, a história não é essa, mas olha, eu fico percebendo como que as pessoas precisam de algo mais para serem felizes, não se contentam com a suficiência de Cristo. Ou Jesus é suficiente ou não é. Nós não precisamos de nada além de Jesus. Jesus é tudo, Jesus é suficiente, é totalmente suficiente. Por um outro rapaz lá do bairro eu disse o seguinte, olha, Jesus é a dose mais forte, eu não preciso de licor, eu não preciso de nada que tenha álcool, porque Jesus é suficiente em si mesmo. Jesus é suficiente, mas Jesus é suficiente na nossa vida? Ou será que nós precisamos de Jesus e de algo a mais? De Jesus e de práticas a mais. Por fim, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui, ou estamos diante, da terra boa, da terra que foi trabalhada. Versículo 8 diz assim, mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu o outro 100, outro 60 e outro 30. Versículo 23, mas o que foi semeado em terra boa, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 15, ele afirma, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Nós estamos agora diante do último estágio, onde tudo foi cumprido, retornando o ciclo de colheita e plantio. Nós precisamos orar e pedir a ajuda ao Espírito Santo, para sermos terra boa, solo sagrado, onde a semente germine, onde a semente produza fruto, onde nós possamos ser e fazer a diferença. Terra boa ou coração bom e reto são aqueles que não apenas ouvem, mas são aqueles que recebem a palavra, são aqueles que praticam a palavra, como diz Tiago 1:22, que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra ouvir e todas as suas declinações na Bíblia, eu contei numa concordância que eu tenho,
320 vezes aparece em toda a Bíblia a palavra ouvir. Ouvir, ouvindo, ouvistes, o que tem a ideia de ouvir. Tiago 1,19 diz: esteja pronto para ouvir. E o que era ouvir? Ouvir tem a ver com obedecer. Qual é a terra boa? É aquele que ouve e obedece. É aquele que ouve e põe em prática. É aquele que ouve e pratica. Quem é o discípulo de Jesus? É aquele que ouve e pratica. Põe em prática. Quer viver, quer fazer, quer cumprir o Evangelho. Esse, por Jesus, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, é comparado ao homem prudente. E o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra e a pratica, e a entende, coloca em prática, é comparado ao homem prudente. Que nós tenhamos esse coração prudente, que nós tenhamos esse coração terra boa, esse coração que quer ouvir o Evangelho, mas não apenas ouvir, não quer apenas ouvir com interesse, não quer apenas ouvir por um momento, não quer apenas ouvir e ser de pouca duração, não quer apenas ouvir e ser fogo de palha, mas quer ouvir, quer viver, quer praticar, quer ser conhecido como discípulo e discípula de Jesus, quer viver, quer ser praticante, quer viver o Evangelho. Se assim for, seremos terra boa. Eu quero concluir a mensagem nessa noite, apenas citando alguns tópicos aqui. Primeiro, a semente é boa, a semente é a palavra de Deus. O problema não está na semente, é a mesma semente, no caminho, solo pedregoso, entre os espinhos, terra boa. A semente é a mesma. O problema está na semente? Não. O problema é a palavra de Deus? O problema está onde? O problema está no solo. O problema não está em Deus. A semente é boa. E o semeador é perfeito, porque nós somos participantes dessa semeadura. Começa em Deus, não esqueçamos disso. O problema não está no semeador, não há exclusão, não há favoritismo da parte de Deus, não vemos isso em nenhuma parte da palavra de Deus. A palavra é semeada em todos os corações. O sacrifício de Jesus foi em prol de todo ser humano, não foi apenas para alguns, foi em prol de todo ser humano. Não há erro ao semear na beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. É a bondade, a misericórdia do Senhor, possibilitando arrependimento dessas pessoas. Coração duro, coração sufocado por causa das preocupações da vida, pessoas de curta duração, isso é bondade do Senhor. Quarto, a semente que germina na terra boa é a mesma semente que foi semeada nos outros solos. É a mesma, é o Evangelho. Como eu disse, o que muda é o solo. Quinto, nós temos agressores nesse processo. Nós temos agrotóxicos. Leia depois Mateus 13, a continuidade, 24 a 26. O inimigo também tem semeado. Ele tem semeado o joio no meio do trigo. É interessante esse texto de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, porque diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós não podemos dormir espiritualmente, porque o inimigo de nossas almas não tem dormido, e ele também tem semeado. E aí nós não percebemos, só vamos perceber quando cresce o trigo e o joio, e a diferença está no fruto, no resultado. Sexto, temos respostas diferentes à palavra de Deus, que é diariamente semeada em nossos corações. Qual será a nossa resposta nessa noite? Sétimo, Deus tem o trabalho de semear sua semente em todos os corações, que obviamente, que o resultado que Ele espera são fruto de todos os solos. Deus espera fruto de todos os solos.
É por esse trabalho que é por esta causa que é um trabalho em conjunto. É por essa causa que o Senhor saiu a semear. É por essa causa que nós saímos a semear. Queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos ouvem nessa noite, Deus tem interesse na salvação de todos os seres humanos. Deus não está brincando de semear a sua palavra. Deus não está brincando com isso. Isso é muito sério, e o interesse de Deus é o resultado, é a transformação, porque o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus, é poder para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho não tem poder na vida daquele que não crê. Deus não saiu a semear nesse solo só para dizer o seguinte: olha, eu dei oportunidade para todo mundo. Deus não está brincando com isso. O Senhor espera que todos os seres humanos sejam terra boa e que façam a sua parte. Ezequiel no capítulo 18, versículo 32 diz assim: Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, convertei-vos, pois, e vivei. Há um tipo de pensamento muito complicado, herético, para não dizer satânico, em que afirma que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Esse não é o perfil do Deus que eu sirvo. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo, o interesse de Deus é a salvação de todos os homens. Jesus não morreu na cruz para a salvação de alguns, Jesus morreu na cruz para a salvação de todos aqueles que nele crê, se entregam. O Evangelho transforma a vida de todo aquele que recebe, que ouve, que pratica, todo aquele. Mas o Evangelho não tem poder transformador na vida de quem é solo duro, está pisado, não permite a palavra aprofundar. O Evangelho não tem poder na vida daquele que é de pouca duração e que se alegra muito fácil, mas na mesma facilidade que se alegra no primeiro problema causado por causa do Evangelho. Às vezes é uma frustração na igreja. O que acontece? Abandona Deus, abandona a igreja, não quer tocar mais, não quer participar mais de nada. Por quê? Porque foi frustrado. Quem aqui pode garantir que nunca frustrará alguém? Eu não tenho coragem de dizer isso. Se você convive comigo, provavelmente eu já te frustrei alguma vez, e você vai me frustrar alguma vez. Irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, não podemos esperar de nós perfeição. Então não abandone a sua fé diante da primeira frustração, ou diante do primeiro problema, ou diante da primeira decepção, ou por causa da perseguição por causa do Evangelho. Aquela do tipo que você chega no seu trabalho e diz: entreguei minha vida a Jesus. Ah, lá vem o crente. Aí, você não disse que é crente? Aí a pessoa fica te vigiando. No primeiro escorregão que você dá, e você vai dar algum escorregão em algum momento, às vezes simples, você está nesse processo de santificação, a pessoa vai olhar para você: você não disse que é crente? Não disse que serve o Senhor? Então por que você disse isso? O que nós devemos fazer diante desse momento? Nós precisamos perseverar, permanecer firme. Aí o Evangelho começa a ter poder na nossa vida, porque ele é poder de Deus. O Espírito Santo começa a operar na nossa vida, começa a gerar transformação. E aí nós podemos olhar para Paulo, no capítulo 7 de Romanos, esse miserável homem que ele era, mas ele chega no capítulo 8, no versículo 1, e afirma: isso é maturidade com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não há condenação para quem é terra boa, para quem a semente aprofundou, deu raiz, produziu fruto. Porque o Senhor, o nosso agricultor, viticultor, ele vai podando, ele vai trabalhando a nossa vida. Esse é o poder, essa é a beleza do Evangelho, em que um pecador fala para outro pecador. É o poder de Deus, não é o nosso poder. Portanto, queridos irmãos, o interesse de Deus é salvar quem? Todos.
todos aqueles que se entregam ao Senhor. Deus não tem favoritos, Deus não tem favoritas, isso não é bíblico. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos, a promessa lá em Gênesis 12 é para todos. Salmo 96, todas as nações se prostram. Apocalipse, vi gente de todas as tribos, raças. É para quem? É para todos aqueles que se entregam ao Senhor. Não importa de que nacionalidade, o que importa é aquele que ouve e pratica, aquele que se quebranta diante do Senhor, aquele que se humilha diante do Senhor. Terra boa é aquela terra que foi mexida pelo Espírito Santo, foi trabalhada pelo Espírito Santo, foi movimentada, foi tocada. Essa terra produz fruto. O que fazer para dar fruto? Como eu disse, é necessário trabalhar a terra em todos os seus estágios. Na beira do caminho, é necessário revolver a terra, é necessário mexer a terra, trabalhar. Se a sua terra já está trabalhada, trabalhe a terra de alguém, seja instrumento de Deus na vida de alguém, seja um discípulo, uma discípula na vida de alguém, dê uma enxadada com alguém. Entre os pedregulhos, é necessário cavar mais profundo e retirar as pedras. Eu falava hoje cedo na nossa escola bíblica dominical, finalizando o ciclo 2 da revista Viver, uma vida de liberdade em Cristo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E eu dizia para aqueles irmãos, ser cheio do Espírito, não é quanto nós temos do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo tem de nós. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, dos meus erros, dos meus pecados, dos meus achismos. Só assim eu serei cheio do Espírito Santo, só assim terei virtude, poder e coragem para viver e testemunhar a fé. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que viver e estar vazios de nós mesmos. Então nós precisamos olhar para esse texto e retirar as ervas daninhas, precisamos cavar mais fundo e retirar as pedras, precisamos também, na parte superior, retirar as ervas daninhas. Terra boa é terra perseverante, ela persevera no processo, ela ouve, obedece, pratica, e o resultado, frutos para a honra, glória do Senhor. É aquele que retém a palavra, é aquele que conserva, que agarra, que não abandona. Lucas fala que é aquele que é perseverante, e o perseverante é aquele que não desiste diante das adversidades da vida, é aquele que é teimoso, que permanece firme, que diz: eu não abro mão de Jesus, eu sou perseverante. Eu estava, enquanto eu orava, preparando essa mensagem, pensando: Deus, quem é um exemplo de perseverança na minha vida? Veio ao meu coração a minha tia Vera, o símbolo de uma mulher perseverante. Perdeu muito cedo a Stephanie de leucemia. Anos depois, perdeu o Estefânio. Que saudade eu tenho dele. Esse ano perdeu o marido. E tem o Steven, que depende totalmente dela. Totalmente. Perdeu 2 filhos. Perdeu o marido em um infarto fulminante. E tem um filho que depende totalmente, exclusivamente dela. Eu ligo para ela constantemente para compartilhar pedidos de oração. Ela está sempre alegre. E ela sempre está me edificando. E ela sempre está dizendo: olha, não vamos permanecer firme, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena orar. E que eu entro mais em crise, que ela não é do meu arraial religioso. É uma serva de Jesus, uma mulher de Deus, perseverante. Perseverante é aquele que permanece, apesar das circunstâncias, porque quem permanece por causa das circunstâncias não é perseverante. Perseverante é aquele que permanece apesar das circunstâncias. Queridos irmãos e irmãs, o inimigo tem trabalhado para tirar a palavra, para disseminar agrotóxicos, contaminantes na nossa alma, ervas daninhas,
sufocar a palavra, invalidar a palavra, anular, distorcer. Só que nenhum de nós poderá dizer naquele último dia que nós não conhecemos o Evangelho, porque o Evangelho tem sido semeado no nosso coração. Qual será a nossa resposta nessa noite? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar que você faça desse tempo um tempo de oração. Enquanto que nós seremos ministrados por essa canção, faça a sua oração. Verifique se não é o momento de você pedir perdão ao Senhor. Não é o momento de você sair do terceiro estágio e ir para o estágio de terra boa, terra trabalhada, terra perseverante. Se você não entregou sua vida a Jesus, você que nos assiste, você que está aqui na nave, a palavra de Deus está te convidando nessa noite a entregar o seu coração. O que Deus espera de você, nada menos que o seu coração. É esse solo que Ele quer, e Ele vai trabalhar nesse solo. Mas talvez você esteja no estágio anterior. Ouça a palavra, permita a palavra fazer a diferença na sua vida, e Deus vai transformar o solo do seu coração em terra boa, porque Deus é poderoso para trabalhar um coração duro e transformar num coração em terra. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua ação, mais o teu poder. Queridos, você que está aqui nessa noite, ou você que nos acompanha pelo chat, ainda em oração, se você quer entregar o seu coração ao Senhor, ou quer ir a um nível mais profundo e entende que não tem como continuar da forma como está, quer ir além daquelas águas que vão até na cintura, começam ali no tornozelo, no joelho, na cintura, mas como diz a palavra do Senhor na visão de Ezequiel, querem mergulhar no rio de Deus, querem viver em águas mais profundas, querem ser consideradas como terra boa, solo frutífero, querem produzir frutos ao Senhor, querem ser discípulos e discípulas de Jesus, querem assumir um compromisso com Cristo hoje, quer confessar os seus pecados. Você pode ficar em pé aqui, ou você pode escrever o seu nome aí no chat. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero orar nesse momento. Se alguém que quer entregar o seu coração a Jesus nesse momento, ou quer se manifestar, pode ficar em pé. É você e Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra que é poderosa. É a palavra do Senhor. É a semente, que é semente boa. É semente pura. É o Evangelho do Senhor. É a palavra do Senhor, que mais uma vez, de acordo com a Tua graça e a Tua misericórdia, foi semeada em nossos corações. Pai,
Nosso desejo, a nossa oração é que todos nós, todos que estão aqui, todos que estão acompanhando, sejam terra boa. Pai, nós sabemos que nós não somos perfeitos enquanto vivermos aqui. Nós ainda conviveremos, ó Deus, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas mazelas. Mas nós podemos afirmar que nós servimos um Deus perfeito, santo, perdoador, purificador, restaurador. Obrigado porque nós estamos num estágio, num processo de santificação. Pai, no nome de Jesus, se alguém nessa noite que está, ó Deus, se comprometendo com o Senhor, se entregando ao Senhor, que essa palavra seja selada pelo Espírito Santo, que o inimigo não arranque essa palavra, mas que essa palavra produza fruto para a honra e glória do Senhor. Abençoe a todos que estão conosco nessa noite, aqueles que terão acesso futuramente a essa palavra, que a tua palavra continue viva e eficaz, e nós te agradecemos porque sabemos que ela continuará, porque é a palavra do Senhor. Espírito Santo, vá muito além de tudo aquilo que nós escutamos, faça a tua obra de forma completa. Ó Deus, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Assim nós agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela instrumentalidade dos teus filhos e filhas aqui no louvor. Obrigado a Deus, e pedimos, receba o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém.